Vou contar uma historinha. Em 2011, eu deixei de ser um cidadão como a maioria das pessoas que conviviam comigo, né? Aquela pessoa que era uma personalidade passiva diante das coisas que aconteciam na política, né? Nas coisas que as coisas que aconteciam de corrupção e tal. Quer dizer, tipo assim, tô nem aí, eu tenho arroz e feijão para comer aqui em casa, tô nem aí. Só que em 2011 as coisas começaram a mudar para o meu lado, eu comecei a perceber a necessidade de lutar, né, de querer fazer alguma coisa para que tirasse, para que aquela situação que a gente estava vivendo, ela tivesse um fim, ou pelo menos ela diminuísse de intensidade. Isso aí foi uma época onde a imprensa começou a ter acesso a bastante informações que até então eram pouco acessíveis e começou a jogar, né, ao público todos aqueles esquemas fraudulentos, né, envolvendo governos, envolvendo personalidades da política. Então, meio que a gente sabia que havia corrupção, mas a gente não tinha ideia da intensidade dessa corrupção. E a partir dali a gente começou a perceber, né? A gente começou a ver números de corrupção, o que a corrupção estava causando. São milhões, são bilhões de reais que poderiam ter sido utilizados para o bem da sociedade, passaram a ser desviados, quer dizer, estavam sendo desviados e tal. Então eu senti a necessidade sei lá, de fazer alguma coisa. Eu não tinha a menor ideia do que fazer, sabe? Eu não tenho, nunca fiz nada a respeito de política partidária, nada, coisa alguma. E, de repente, eu vi no Facebook, que era uma ferramenta nova, assim, ela tinha acabado de substituir, entre aspas, aí, o Orkut, e eu vi um chamamento, um grupo daqui de Brasília, chamado MBCC, Movimento Brasil contra a Corrupção, Movimento Brasileiro contra a Corrupção, alguma coisa assim, convocando os brasilienses a participarem da marcha contra a corrupção na esplanada dos ministérios. Bom, eu sou daqui de Brasília, não sei se eu falei isso, e era a data 7 de setembro de 2011. E exatamente no horário que teria o desfile de 7 de setembro, e no mesmo local. Então, a esplanada dos ministérios, para quem não conhece, são duas avenidas bem largas, uma o sentido para lá, outra sentido para cá, no meio tem um gramado gigantesco. E o desfile militar ele ocorre de um lado, do sentido Congresso Nacional Torre, e a marcha contra a corrupção foi marcada no sentido inverso, sentido Torre, Congresso Nacional. Então, no exato momento que estava tendo o desfile, a gente estava fazendo a nossa marcha contra a corrupção. Era algo absolutamente novo, sabe? Não existia bandeira de partido político, mas também não tinha aquela coisa do combate contra a corrupção. Mas que corrupção? Qual delas, sabe? Porque a corrupção era uma coisa muito ampla, sabe? Então a gente estava marchando contra o tudo, ao mesmo tempo sem um objetivo, mas enfim a gente estava lá. E um sol que queimava assim qualquer um, sabe? E a gente andando o exército atravessando para o lado de lá e a gente para o lado de cá e a gente vai e tal. E eu no meio, eu na época inclusive eu já fazia vídeos. Eu filmei alguma coisa, só que você tá no meio ali, você não tem noção de quantas pessoas tem. Eu olhava em volta assim, eu falei, acho que tem umas 1000 pessoas aqui, sei lá, 2000. Quando a gente chega no final da esplanada, que vai chegando no Congresso Nacional, tem uma descida, a avenida vem, aí ela faz uma descida e vai lá para baixo, assim, ela desce, sei lá, uns 10 metros, assim. Quando eu cheguei, eu estava bem na frente da manifestação. Quando a gente chegou lá embaixo, que eu olhei para trás, que eu vi aquela multidão descendo essa rampa, que não é a rampa do Congresso, tá? É a avenida quando ela desce assim, eu arrepiei. Eu confesso que na hora eu dei um nó na garganta, porque tinha muita gente.
Aí eu vi um jornalista na hora, a imprensa estava lá e tal, aí falando assim, tem cerca de 20 mil pessoas. Eu falei, cara, não é possível um negócio desse. E, bom, a partir dali, assim, eu entrei de vez nessa coisa de querer acabar com corrupção ou de pelo menos combatê-la, né? Acabar a gente não vai acabar, mas de combater a corrupção. E assim, eu acabei fazendo parte de um movimento também, aí assim, no Brasil foram eclodindo movimentos de combate à corrupção, aí vinham as marchas de combate à corrupção. Muitas pessoas vão lembrar daquele junho de 2013, quando as pessoas subiram, sim, aí sim, a rampa do Congresso, que foram lá para as bacias da Câmara, do Senado, eu estava lá também. Só que ali já havia todo um histórico de movimentos de combate à corrupção. E a partir dali, a gente já viu a presença dos black blocs que vinham lá, enfim, tumultuar aquilo tudo, aí começou o quebra-quebra. Até então, as manifestações eram pacíficas. Bom, nesse meio tempo, eu fui percebendo o seguinte, muito bacana essas marchas contra a corrupção, você está chamando a atenção da sociedade, porque aí vem televisão, vem todos os veículos de comunicação, apurando tudo o que está acontecendo e jogando isso para o Brasil inteiro. Então você trabalha o psicológico do brasileiro do tipo assim, não precisamos ficar só como agentes passivos, nós também podemos fazer parte disso. Até saiu um slogan que tinha um gigante, como se fosse, sei lá, o Morro do Corcovado, lá no Rio de Janeiro, levantando, assim, o gigante está acordando, alguma coisa assim. Só que aí eu vi o seguinte, que ao mesmo tempo que as marchas elas mexiam com o psicológico, elas só faziam basicamente isso, elas não avançavam, elas não tocavam a ferida de onde realmente estava acontecendo a corrupção. Então, quem estava desviando dinheiro parava, assistia a televisão, olha, tem um monte de gente protestando contra a corrupção. Terminou? Pronto, continuava fazendo lá as maracutaias todas que a gente conhece muito bem, a gente já viu isso exaustivamente. Então eu percebi o seguinte, eu preciso fazer algo mais pontual. E eu comecei, foi também na época que saiu a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que nos garante acesso aos documentos públicos, né, os documentos que estão, as informações todas que estão em qualquer órgão público, elas são, nós temos acesso a esses documentos, com exceção de algumas que são sigilosas. Então, basicamente, qualquer tipo de gasto de uma prefeitura, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal, enfim, qualquer coisa que seja pública, qualquer informação que seja pública, o cidadão tem acesso. Então eu comecei, né, aprendendo a mexer com aquilo, e eu comecei a fiscalizar gastos de deputados federais e senadores com dinheiro público chamado verba indenizatória, que é uma verba que eles têm, até hoje tem essa verba, para auxiliar no trabalho de mandato. Então, com gastos de mandato, é uma viagem que eles precisam fazer, uma hospedagem, é o imóvel que eles alugam no Estado para montar o escritório político deles, enfim, aluguel de carro, enfim, várias coisas. E eu comecei a fiscalizar e eu encontrei muita coisa estranha, sabe? Muita irregularidade. Só que eu precisava ter certeza que aquilo que eu estava imaginando era de fato uma irregularidade, como, por exemplo, eu vi um deputado, inclusive esse deputado faleceu agora no passado, eu vi que um deputado alugava um veículo com valor muitas vezes mais alto do que o que era cobrado de um modo geral no comércio, né, na praça, e eu, pelo Google, pelo Street View do Google, né, que você vai andando pelas ruas e tal, eu fui no endereço, lá em Teresina, lá no Piauí, e eu não encontrava o endereço. Tinha um matagal, sabe? No local onde deveria ser esse endereço, tinha um matagal. E eu falei, caramba, mas assim, como o mapa, nessas imagens, elas estavam muito defasadas, eu falei, pô, de repente tem ali um prédio, tem ali a locadora, né, do veículo. Aí eu falei, poxa,
temos aqui uma rede social, temos aqui o Facebook, poxa, eu faço vídeos para o YouTube, né? As pessoas me acompanham no YouTube, eu vou aproveitar e vou pedir para quem mora lá no Piauí, lá em Teresina, que puder ir lá no local para fazer uma foto para mim no endereço, pronto, eu vou ter a foto real, né, do momento. E assim eu fiz. E um monte de gente apareceu para um monte, assim, tipo umas 5 pessoas apareceram se oferecendo para fotografar. Eu mandei o endereço e as pessoas foram e eles me mandaram as imagens. Era uma padaria. E não tinha locadora, era uma padaria. E assim eu fiz em várias cidades, para várias cidades brasileiras, sabe? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, tudo quanto é canto. E sempre que eu pedia, sempre aparecia alguém. Às vezes eu olhava assim e falei, cara, nessa cidade não vai ter ninguém. Puf, aparecia alguém. E, enfim, aí essas pessoas foram me mandando e eu fui vendo que a coisa foi, que havia uma aceitação desse trabalho que eu estava fazendo por parte da sociedade, porque era tudo que, assim, eu percebia que era isso que eles queriam, fazer parte também, querer tomar parte desse trabalho de combater a corrupção, sabe? De tentar elucidar esses gastos estranhos que a gente estava vendo. E num desses, e assim, sempre que eu encontrava algum caso e tal, eu fazia um vídeo lá no meu canal, no YouTube, e explicava, olha, assim, assim, assado e tal, tá aqui as fotos, né, do local, e ao invés de ter aqui uma locadora, a gente está vendo a padaria, o outro lá, ao invés de ter uma empresa de advocacia, tem uma loja de perfume, enfim, fui fazendo o trabalho de investigação jornalística tradicional, que era justamente pegar, né, fazer de conta que é uma coisa e a outra para conseguir coletar as informações. E num desses vídeos, do nada, eu falei assim, rapaz, isso aqui está parecendo uma operação para pegar safado. Isso aqui é uma operação pega safado. E ficou, o nome ficou, Operação Pega Safado, com a sigla, com as iniciais OPS, Operação Pega Safado. Bom, e aí surgiu então este movimento liderado por mim, que contava, e até hoje conta, com voluntários do Brasil inteiro, com o nome de Operação Pega Safado. E em setembro de 2013, o programa Fantástico da Rede Globo fez uma matéria com vários casos que eu passei para eles, né? Eles me procuraram, ficaram sabendo do trabalho e tal, eu passei para eles os casos, e eles fizeram a reportagem especial do programa, que todo programa, quem assiste Fantástico sabe, todo programa Fantástico tem uma reportagem especial que ela tem duração de 9, 10, 12 minutos. E naquele 1º de setembro de 2013 foi a matéria especial, foi justamente com os meus casos, com os casos que eu havia passado. O jornalista, o repórter foi em todos esses endereços que eu havia mencionado e, enfim, né, se concretizou mesmo que estava tudo muito estranho. E o repórter falou para mim, falou, Lúcio, eu não vou poder colocar que você é o Lúcio Big da Operação Pega Safado, porque você vai ter problemas, né? Problemas judiciais, por questões óbvias, né? Porque a partir do momento que você expõe um caso desse e fala que é operação para pegar safado, então você já está chamando o político de safado, então você vai ter problemas. E eu falei, de fato. Aí, então, eu já tinha um grupo formado no Facebook, com pessoas que me acompanhavam, o grupo que hoje é o grupo do Instituto Ops. Eu falei, gente, olha, temos que mudar o nome. Então eu quero que vocês escolham, vocês vão falando os nomes aqui, depois a gente vai votar. A única exigência que eu tenho é que a sigla permaneça, OPS. Então vai sair a Operação Pega Safado, vai entrar qualquer coisa que mantenha a sigla OPS. E aí a gente, né, várias pessoas sugeriram, a gente fez uma melhor das 10, e ali a gente colocou a votação e a vencedora foi então a Operação Política Supervisionada, que funciona até hoje, que é o trabalho de voluntários do Brasil inteiro que continua fiscalizando, que enfim, a gente está levantando informações. Recentemente a gente terminou a Operação Tanque Furado. Eu percebi o seguinte ao longo do tempo, que as coisas funcionam melhor se eu criasse
operações definidas para determinada coisa. Então, por exemplo, a gente fez a Operação Alecrim Dourado. Só lembrando que todos esses nomes não sou eu quem escolhe, sabe? Eu jogo no grupo, hoje também a gente tem um grupo no Telegram, então eu jogo lá, gente, olha, nós vamos fazer uma operação de fiscalização em tal lugar assim, assim, vai ser isso, isso, isso. Surgiram nomes. Aí as pessoas vão sugerir nomes, a gente vota, e aquele nome que ficar é aquele que vai ser, a gente batiza a operação. Então, a Operação Alecrim Dourado, por exemplo, foi uma fiscalização que a gente fez em cima da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com o uso da verba indenizatória dos deputados estaduais. Encontramos várias coisas. Então, a operação consiste no seguinte: encontramos vamos falar assim, um ninho de possíveis irregularidades. Temos que auditar 500 notas. No caso da Alecrim Dourado, foram 1.000 notas. Temos que auditar 1.000 notas. E eu não consigo auditar 1.000 notas. O meu colega do Mato Grosso do Sul não consegue auditar 1.000 notas. Então, nós vamos fazer uma operação e vou chamar todos esses voluntários, vou explicar para eles o que eles têm que fazer, passo a passo, o que tem que ser encontrado, e eles vão me mandar, então, as respostas, né, do que eles encontraram. Então, isso são as operações que a gente faz. Então, eu crio toda uma sistemática de trabalho, chamo as pessoas, quem quiser participar, participa, as pessoas recebem as notas que eles solicitam, fazem um trabalho de auditoria e me mandam o resultado. Aí eu vou conferir esse resultado e no final de tudo a gente tem um relatório com a relação de todas as possíveis irregularidades encontradas. Então a gente vem fazendo Operação Advogado do Diabo, Operação, enfim, N coisas. E agora, recentemente, a gente terminou a Operação Tanque Furado, que era uma fiscalização que a gente fez sobre os abastecimentos pagos com dinheiro da verba indenizatória, esse dinheiro público, por deputados federais, no ano de 2019 e 2020. Eles têm essa verba para bancar o mandato, e uma das despesas que eles podem fazer com esse dinheiro é abastecer veículos. Então, a gente auditou 1.863 notas fiscais emitidas em 2019 e 2020 aos deputados federais, notas com valores a partir de R$1.000. Então, esse é o trabalho, né? A Operação Tanque Furado vai ter o desfecho agora nos próximos dias. A gente já tem um resultado de tudo, né? Eu já tenho um resultado de tudo, já preparei o dossiê com 200 e tantas páginas, quase 300 páginas, e agora a gente está trabalhando na divulgação disso. Enfim, então, a Operação Política Supervisionada é o braço fiscalizatório do Instituto OPS. Esse Instituto OPS eu criei agora em 2018, no final de 2018, para dar o jurídico a esse trabalho que a gente faz, né? Um trabalho, dar nome, dar um CNPJ para este trabalho. Então, temos hoje um Instituto OPS, e debaixo desse Instituto OPS, ele é um guarda-chuva, debaixo desse Instituto OPS temos dois projetos, que é a Operação Política Supervisionada, que fiscaliza gastos públicos, que também trabalha na conscientização do cidadão para a necessidade de fazer parte do controle social, e na outra parte do guarda-chuva a gente tem um projeto Novo Eleitor, que é um projeto que está um pouco parado, que visa orientar de forma absolutamente apartidária como o eleitor deve votar, como ele precisa, o que ele precisa ter em mente para escolher melhores os seus candidatos na hora de votar. Oi, gente! Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo e siga nossa página. Aqui do lado vai aparecer a entrevista completa, espero que você goste. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão para os nossos vídeos, não deixe de comentar aqui embaixo. Até a próxima!